Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. O Pilates é uma das atividades físicas mais completas que existe. Seus exercícios trazem benefícios para todo o corpo e também para a mente. Pilates, benefícios e técnicas. Esse é o tema do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre Pilates. Para tanto, eu recebo aqui no estúdio a sócia da Quiro Pilates Wellness Center, Adriana Neutzling. Olá, Adriana, prazer em tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para participar do nosso Saúde e Qualidade de Vida, falando sobre esse tema tão importante aí que a gente sabe que tu domina e muito, Muito obrigado por ter vindo, prazer estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Pilates, que é uma prática que eu faço há mais de 20 anos e que eu tenho um grande prazer de falar, de explicar do que é, dos benefícios, o tão bom que é praticar Pilates. Eu, então, fico muito agradecida pelo convite. Tá certo, prazer tê-la conosco. Então, vamos já para nós iniciarmos aí e podermos conceituar, a partir de uma profissional como tu, vamos saber o que é exatamente o Pilates, e onde ele surgiu, Adriana. Bom, o Pilates, ela é uma prática de atividade física que ela surgiu lá na época da Primeira Guerra Mundial pelo senhor Joseph Pilates. Naquele momento da guerra, ele foi preso. É um sobrenome. É um sobrenome. O nome do criador, ele é Joseph Pilates. A gente chama de Senhor Pilates. Então ele denominou a técnica de contrologia no primeiro momento. A mente controlando o corpo através dos movimentos. E depois, quando ele veio a falecer, aí se popularizou e ficou o nome Pilates, em homenagem ao criador. Então a técnica foi criada em 1914, bem na época da Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu digo que grandes coisas são criadas, às vezes, em ambientes muito terríveis, Porque uma guerra... E Joseph... Em situações bem difíceis, bem difíceis. E então, assim, ele era um enfermeiro e ele tinha que reabilitar os soldados para voltar ao combate. Então, assim, no primeiro momento, ele começou a observar os gatos, porque era terrível a situação, onde estavam os soldados acamados, era rato, era gato, era insalubre total. E ele percebia que os gatos eles estavam sempre se alongando, se movendo, e eles tinham um brilho no olhar, porque não tinham o que fazer, eles estavam tudo doentes, acamados, e o Joseph ficava observando aqueles movimentos do gato, e aí é uma inspiração, Porque a gente recebe as coisas por inspiração. E ele via que aquele gato ficava se espreguiçando, e aí ele começou a mover os soldados. Digamos, o soldado recebia um tiro num braço, o outro braço estava bom. Então ele fazia movimentos com o braço para cima, para baixo, movimentava. Exercitando, e ele percebia que esse soldado se curava mais rápido para voltar para o combate. Com aquele movimento ali. Com o movimento. E outros totalmente, assim, perna machucada, braço, ficavam mais imóveis, eles demoravam mais para se reabilitar. E ele não tinha recurso nenhum, O que ele tinha? A respiração. Então ele intuía assim, que quanto mais você oxigena o seu corpo,
mais rápido você se cura. Então, o grande chave do método Pilates está na respiração. Tá? Então, não existe contrologia se não tiver uma respiração consciente. Tá? Isso hoje, como é difícil levar para as pessoas entenderem isso. Porque o movimento ele é executado junto com a respiração. E então, Joseph, na época da guerra, ele conseguia reabilitar mais rápido as pessoas que conseguiam fazer o movimento e conseguiam respirar de forma mais consciente, né? E devolvia para o combate. E assim, depois ele começou a tirar molas das camas dos hospitais e aí começou, dali surgir os aparelhos. Tu vê a criatividade do homem, né? Não, e a curiosidade maior aí, como tu está explicando, nosso telespectador aí tem que observar isso, é a questão do gato, né? Sim. Quer dizer, foi ali que ele, observando o animal, que ele via como que esse animal tem... O que o gato fazia? Ele corria atrás dos ratos. Então, ele se movia o dia inteiro. Se movimentava bastante. Muito, se movimentava. E ele tinha um brilho no olhar, né? E aí, ele disse, sim, por quê? Porque ele se move, porque ele se movimenta. E lá na época de 1914, que foi na época da Primeira Guerra, nós agora vivemos também uma pandemia. E naquela época teve a pandemia da gripe influenza. E ele colocava todos os soldados do pavilhão dele a treinar a respiração. Nenhum soldado pegou a tal da gripe influenza da época, que matou milhares de pessoas. Uhum. E nós, há pouco, tivemos a pandemia. A pandemia, né? E eu, com todo o conhecimento que eu tenho, eu dizia, por favor, não parem de fazer seus exercícios, porque os exercícios físicos mantêm a tua imunidade. Né? E o que nós fomos obrigados a ficar em casa? Eu ficava muito indignada, assim, pensando, meu Deus, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, como que a mídia pode fazer isso com as pessoas? Tanto que surgiu, graças a Deus, né, as pessoas foram andar de bicicleta, foram caminhar, foram isoladamente, né? Mas não pararam, porque senão teria sido muito pior. Que tinha que se buscar alternativas, Exato, né, Adriana? Foi um período muito complicado, assim, né? Muito complicado. E assim, não adianta, a atividade física, se você quer ter saúde, escolha qualquer atividade, mas faça. Nem que seja uma simples caminhada. Pois era o que eu ia falar, né? Da importância desta simples caminhada, que não é tão simples, né? Porque já ajuda em muito, né? Porque o nosso corpo, ele foi feito para se mover. Tanto que eu coloquei essa camiseta aqui para explicar, ó. O ser humano, ele é muito além do corpo físico. Tá? Aqui está o homem vitruviano, ó. Então, pode ficar mais para trás. Isso, assim, aqui, mais para trás um pouquinho. Para ver, ó. Uhum. Então, esse círculo representa o metafísico. Porque o método Pilates, ele é corpo, mente e espírito. A maioria da população está muito preocupada só com o corpo físico. E nós somos muito além do corpo físico. Nós temos algo superior que nos comanda. E a gente acha que a gente sabe tudo da nossa vida. A gente não sabe nada, viu? E que tudo é corpo, né? Tudo é corpo. E não. Então, essa parte quadrada é o material, né? Que envolve assim, a materialidade. A gente trabalha para adquirir coisas materiais e busca o corpo perfeito, né? Um dos primeiros princípios é aceitar o teu corpo como ele é. Cada ser humano veio aqui no planeta para desenvolver uma função e não fui eu que escolhi. Isso já foi designado por Deus quando mandou a gente para cá. Ou tu acha que tu foi... Já veio junto. Já veio junto. Ou tu acha que tu é repórter por quê? Tu veio com esse corpo para ser repórter. Eu vim com esse corpo porque eu preciso ter músculos fortes para desempenhar a minha função de professora de educação física. E eu desde pequenininha, não tem ninguém na minha família que é da educação física. E eu desde pequenininha dizia, eu vou ser professora de educação física. Da onde veio isso? Já falava desde... Meu pai era agricultor, minha mãe era enfermeira, era da área da saúde já. E eu queria isso. Depois fui trabalhar no banco. O gerente do banco dizia, o que tu quer com educação física? Vai fazer economia. Não, a minha alma sabia o que ela queria.
E assim é todo ser humano, é assim. Já tinha essa convicção desde Sim, cedo, né, desde Adriana? cedo. E a gente tem que seguir essa intuição, porque aí tu vai achar o teu propósito de vida. Porque hoje eu me realizo totalmente com o trabalho que eu escolhi. Eu sempre digo, eu acredito muito na questão é um dom, né? É um dom. Não e adianta. Esse dom, ele vem contigo. É um dom, porque não tem como eu querer... vou ser professor de educação física, vou ser, né, professor de pilates. Não adianta, é o dom. É o dom. Né? Então segue o teu dom, segue o teu caminho, que aí ali que vem a felicidade. Sabe? A pessoa estar plena naquilo que ela veio aqui para fazer e fazer bem. Né? Tanto que eu fui buscar todas as formações fora do país, porque eu queria ser a melhor instrutora de Pilates. Eu queria saber tudo de Pilates. Porque eu fiz uma educação física na Unisc, em Santa Cruz, amei a faculdade. Depois eu fiz uma pós-graduação para treinar atletas, tá? Com o pessoal de Curitiba, que treinava a Daiane dos Santos, Diego Hipólito. Eu fiz toda essa pós-graduação com esse pessoal. E aí eu vi a parte negativa da atividade física, porque o esporte de alto rendimento lesiona demais. E eu, dentro de mim, eu não quero ser responsável por lesionar as pessoas, eu quero que as pessoas se sintam bem. E aí veio o método Pilates. Eu fiz uma formação em Porto Alegre e me apaixonei pelo método, até porque meu marido trabalha com coluna, né? Ele é quiropraxista, por isso o nome da nossa clínica, Quiro Pilates, que ele sempre dizia, as pessoas trancam a coluna por causa dos músculos fracos, que a musculatura profunda é fraca. E na atividade física, que eu me especializei, não trabalhava esses músculos profundamente. E aí eu fui buscar, e aí surgiu o Pilates na minha vida, que eu trabalho há 20 anos, e assim, os benefícios são impressionantes. Adriana, quem pode praticar Pilates? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, não importa a idade. Quais são as restrições? Tem, não tem? Não. Questão de algum problema de saúde? Não, o bom do Pilates é isso. Qualquer pessoa pode praticar Pilates, indiferente da idade, de peso, altura. A gente recomenda assim a partir dos 10 anos. Eu tenho uma formação de Pilates para criança, mas é mais lúdico, é mais brincadeira, tá? É já para a criança já ter uma consciência, mas ela é muito do brincar. Então a criança até os 10 anos, o ideal é que ela brinque de tudo que ela possa ter o máximo de experiências lúdicas, brincadeira, sem responsabilidade. E o Pilates, então, a partir dos 10 anos que a criança já tem uma certa consciência, é como eu te falei, a chave do método está na respiração, né? Respiração. Eu ia até te perguntar isso quando tu estava explicando lá do início, né, da origem lá da guerra, mais até do que o próprio movimento ou não? Ele está ligado ao movimento, ele está ligado. O movimento, o nosso corpo, ele foi feito para se mover, isso é uma coisa natural. A gente se move o tempo todo, é natural do corpo. E o que é um movimento consciente? É quando você associa a respiração com o movimento. Porque o que é? A maioria da população vive na superficialidade, tá? E quando você vem para uma aula de Pilates, você precisa entrar para dentro de ti. Como é que tu te conecta contigo mesmo? Através da respiração. Então, por isso veio muito do yoga isso. Tá? O Pilates, ele surgiu de várias técnicas, dentre delas o yoga. Então, assim, a respiração consciente, ela oxigena os tecidos. Quando a gente inspira no Pilates, não é só buscar o ar para dentro, você não para nunca de respirar. Mas quando você inspira com consciência, a tua mente vai pensar, eu inspiro para crescer a coluna. É completamente diferente do que a gente está falando aqui, está respirando o tempo inteiro, né? Não para nunca de respirar. É o primeiro e o último ato de vida, a respiração. Para você nascer, você, né, rompe o cordão, vem. Então é o nosso primeiro trauma,
a respiração. E quando a gente se vai, para de respirar. Então, durante toda a vida, muitas pessoas não vão saber respirar de forma consciente, infelizmente. E no método Pilates a gente ensina isso. Você faz o movimento dentro da respiração. Isso é consciência corporal, entrar para dentro de você. E não é simples, gente. Isso leva muito tempo para a pessoa começar, porque ela está muito fora. Muito fora. E trazer ela para dentro, esse é o nosso maior desafio do instrutor de Pilates. Porque o movimento é simples. Todos os movimentos são simples de Pilates. Agora, fazer os movimentos com esta consciência que o método da contrologia exige, nós estamos um pouquinho longe. Adriana, então, com relação à idade, a partir dos 10 anos, seria ideal, o que tu comentou. O ideal. Aos 10 anos até a vida toda. Não tem limite de idade. E como são essas aulas, né? Em quanto tempo, tu falou aí que demora para, enfim, trazer a pessoa para realmente o que é a técnica, o que é... E em quanto tempo a pessoa já vê resultados, demanda aí não sei quantas aulas, quantas sessões, enfim, como é que chama? Pode explicar? Assim, em 10 aulas, você vai perceber que o teu corpo está diferente, quando você começa. São aulas de quanto tempo? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Na Quiro Pilates a gente faz aula de 1 hora. Então o aluno chega, a gente primeiro conversa com ele, vê o que ele está buscando. A maioria vem porque tem dor, né? Porque tem dor na coluna, ou dor na cervical, ou dor na lombar, ou alguma coisa em alguma articulação do corpo. Mas quando é algum problema, digamos, mais sério, que a pessoa já tem um histórico, já se trata, aí vocês também, obviamente, precisam ter um cuidado maior, sim. Identificar, ter um conhecimento... Geralmente vem já descrito pelo médico. Muitas vezes a pessoa tem hérnia de disco, então o instrutor de Pilates sabe os movimentos que ele não pode fazer, em determinados casos, movimentos de rotação da coluna, para quem tem hérnia, não se deve fazer. Nós temos que, uma hérnia é uma compressão, né, do disco. Então, a gente tem que trabalhar tudo em crescimento axial para descomprimir. E aí que entra a respiração. O músculo rei do método Pilates é o diafragma. Tá? O instrutor de Pilates clássico sabe disso. Então, assim, a grande chave está aqui. Né? Essa nossa caixa de força, de um acrômio ao outro e de uma crista ilíaca à outra. Aqui seria a nossa turbina de força. Esses músculos profundos é que nos seguram na postura. Tá? Então, esse trabalho do Pilates você não vai conseguir na musculação, não vai conseguir em nenhuma outra atividade física. Isso é uma coisa exclusiva do método Pilates. É o único método que trabalha a musculatura profunda. Quando eu falo musculatura profunda, para quem está de casa, tem que entender que são os músculos que seguram o esqueleto. Tá? Eles não são músculos superficiais, que a gente trabalha aqui, um bíceps, um tríceps. É muito além. O que suporta. O que suporta e o que sustenta o esqueleto. Né? Porque ao longo do tempo, com a idade, depois dos 40, a gente já começa uma decadência. Os níveis de colágeno diminuem, então nosso músculo não é mais o mesmo de quando a gente tem 20 anos. Então, se você tem uma prática que você consegue manter essa oxigenação dos tecidos, que é o que a respiração faz, você leva um longo tempo. Porque, como eu falei no início, o método Pilates é um método de condicionamento físico. Ele é fitness, ele é atividade física. Não é alongamento, como eu escuto muitas vezes. Os alunos saem pingando de suor de uma aula de Pilates e eles quase não se mexem. Fica paradinho, porque é na isometria que você ganha força, sabe? É no movimento isométrico. Então, é uma briga da mola com o teu corpo. A mola, né, que é o nosso instrumento de tortura.
É como se fosse o teu músculo fora do corpo, e a mola contrai e relaxa, contrai e relaxa. É o que o músculo faz, contrai e relaxa. E a mola, então é uma resistência que você faz junto com a mola. E aí, nisso, tem que estar a respiração presente para que a gente atinja essa musculatura profunda e não na superficialidade. Então, é a mente que esculpe o corpo. É o contrário, não é ir lá fazer 300 repetições. É aqui, ó. Mas também trabalha o músculo, trabalha muito, todo o corpo, tanto que o máximo de repetições que você faz no Pilates, se faz corretamente, são 10. Você não consegue fazer mais que 10, porque começa a estressar, tem que parar. Então, é o exercício mais inteligente do século. Você, em 1 hora, trabalha o corpo todo, trabalha a mente, trabalha corpo, mente e o espírito, porque você está dentro de você. E dentro de nós, gente, não tenham medo de entrar. Nós somos só amor e luz. Aqui dentro, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, né? E o que tem dentro dessa alma? O que habita esse corpo? É uma alma. E toda a alma é puro amor e luz. Então é um método tão apaixonante se ele é feito de forma correta. Por isso, aqui no Brasil, quando eu fiz as formações, eu me inquietava porque eu não sentia isso. Quando eu fui para fora, meu primeiro curso foi na Stott Pilates, no Canadá. E ele segue uma linha mais contemporânea, assim, bem fitness mesmo. Não estava muito satisfeito com isso. Aí eu conheci uma maestra em São Paulo, que aí eu fiz toda uma formação no México. E o povo do México é um povo muito espiritualizado. Aí eu me encontrei no método. E não satisfeita com isso, eu fui para Madrid num congresso e aí encontrei uma outra maestra que quando eu fui fazer uma aula de curiosa, né? Porque eu sou muito curiosa. Quando eu consegui sentir a respiração, a minha respiração tão profunda, eu disse, não, eu quero fazer a formação contigo. Aí eu realmente entendi o método, assim como eu te falei, com toda essa amorosidade que ele é, de entrar dentro da pessoa. Eu trabalho, viu, 20 anos com isso. Eu não tenho uma dor no meu corpo. E eu dou aula de manhã até de noite. Eu dou aula na escola também, sou professora do estado, e eu tento levar o método para os alunos, assim, não tão como eu trabalho no estúdio, né? Mas, assim, o adolescente tem muito problema de postura, e com essa era de celular hoje, então, os problemas aqui na cervical vão ser imensos. Em função do uso do aparelho. Uso do aparelho, né? O jovem, ele realmente, assim, essa tecnologia, ela é muito boa, mas para o corpo físico ela é péssima. Mas automaticamente, não tem como desligar muito, né, Adriana? Automaticamente na escola tu também acaba trabalhando um pouco, né? Trabalho muito. Tanto que eu acho interessante, assim, que eu começo, professor, isso não é muito devagar, eles querem jogar. Mas, então eu deixo os que querem jogar, mas tem uns que, professora, vai dar aquela aula para nós? Então desperta. Gostam, já querem. Eu preciso mostrar, como não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo, e eu entendo perfeitamente isso. Tem pessoas que não querem, eu não vou insistir. Mas aqueles que querem, que me procuram, mas eu vou ensinar com o máximo de amor e o que é o método mesmo. Com dedicação. Sabe? Com o máximo de dedicação, porque eu sinto assim, e o que mais me deixa feliz é que vários alunos da escola hoje já fizeram curso comigo e trabalham com o método Pilates. Então aquela sementinha que eu plantei lá na escola, deu resultado. Não, tudo que a gente faz com amor dá resultado, né? Isso é sem dúvida. Então, assim, tudo aquilo que eu sei eu passo adiante, não importa. Trabalho com outros métodos também, mas o método Pilates é realmente um exercício inteligente. Você não perde tempo, não perde energia, não há desgaste articular,
Porque, como eu te falei, com o tempo a gente vai desgastando as nossas cartilagens e ele mantém a mobilidade do corpo, da coluna principalmente. Todo o estímulo neural, ele sai do cérebro, tá? Que hoje a neurociência está muito em alta, estudando o cérebro, tudo isso. E o circuito passa pela coluna. Então, se você tem uma coluna bem alongada, bem com mobilidade flexível, tudo melhora no teu corpo, não só a parte física, estética de músculos, o teu estômago funciona melhor, os teus rins, tanto que tem alunos, você vai lá fazer pilates, termina, tem que ir no banheiro fazer xixi, é uma drenagem que a mola faz, porque tudo funciona melhor, os órgãos. Mexe com toda a engrenagem, digamos assim, né, Adriana? Tudo. É perfeito, gente. Quando a gente estuda profundamente o método, não tem dúvida que é uma das atividades mais eficientes hoje em dia. Tá certo. Vamos seguir falando mais sobre isso. Nós vamos agora ao intervalo bem rápido aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Estamos recebendo a Adriana Neutzling. Estamos falando sobre Pilates. Já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, lindo? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Ok, nós já estamos de volta com o segundo bloco do Saúde e Qualidade de Vida. Hoje o assunto é Pilates e nós estamos aqui com a presença da Adriana Neutzling, que é sócia da Quiro Pilates Wellness Center, correto? Falei corretamente? É isso, né? Wellness Center. Onde fica, Adriana? Nós temos 3 unidades na cidade. Tem uma na Serafim Valandro, 1200, e depois tem mais 2 unidades na Rua dos Andradas, 1355 e 1760.
Olha só, três unidades. Fora daqui, ainda não, por enquanto. Não dou conta. Em breve. Eu não dou conta das 3 aqui. Adriana, então, ainda, né, falando sobre a tua especialidade aí, que é o Pilates, né, eu queria te perguntar, tu comentaste agora há pouco, né, que tu também trabalha na escola, tu comentou ali num certo momento que a gurizada às vezes não quer se movimentar, quer se mexer muito, né? Enfim, querem agitar, né? Como é o normal. Jogar. E aí eu lembrei de te perguntar, com relação ao Pilates, sempre são movimentos lentos, mais tranquilos, né? Por exemplo, uma musculação, tu tá lá na academia, né? Um aparelho, enfim, um equipamento mais agitado, movimentos mais rápidos, enfim. E o Pilates é sempre aquela, digamos, aquela serenidade, aquela tranquilidade, sempre tudo muito lento, assim? Sim, o método... Ou tem algo um pouco mais agitado? O Pilates clássico, ele tem uma ordem a ser seguida, tá? Porque eu tenho a formação tanto contemporânea quanto clássica. No método clássico, que é o que eu mais me identifico, que é exatamente como o Joseph criou, sempre a aula começa por footwork. Footwork é o trabalho dos pés. Aí tu tem que entender, quando eu vou construir uma casa, eu não começo pelo telhado, né? Eu começo pelo alicerce. Pela base, né? Pela base. E no método Pilates, a nossa base são os pés. Então começa o fortalecimento dos pés, que se chama footwork. Depois a gente faz o trabalho do 100, que daí é um pouco mais dinâmico, mais aeróbico, que tem o objetivo de produzir calor, é o aquecimento. Aí a pessoa sente um calor vindo de dentro, que quem proporciona esse calor é a oxigenação, tá? De novo. E depois segue, né? Círculo com as pernas. Então tem uma ordem a ser seguido. E realmente os exercícios são lentos, né? Por quê? Porque a pessoa precisa trazer o movimento junto com a respiração. Então é por isso que a gurizada da escola quer jogar, eles adoram jogar. Mas tem aqueles que são mais centrados, que adoram esse tipo. E para o jovem hoje essa seria uma prática assim, porque ele está na escola, ele precisa centrar, ter atenção, viver o aqui e agora. O que mais... eu falo nas palestras, quando eu dou, eu faço uma pergunta assim: qual é a maior loucura do ser humano hoje? Né? Viver no passado. As pessoas vivem aquilo que passou. A nossa vida é aqui agora, nesse momento. Eu agora estou aqui com o Vilseu dando uma entrevista. Eu não estou nem aí o que está acontecendo lá fora. Agora eu estou aqui. E aí não há um desperdício de energia se eu estou aqui pensando que depois eu tenho que dar 2 aulas quando eu sair daqui e eu estou preocupada com Gente, vivam o aqui e agora. Vocês vão ser as pessoas mais felizes. Porque eu tenho um amigo do Canadá, né? Ele fala, aqui na cabeça é um inferno quando a gente está só no mental. Nós temos 7 corpos. Corpo mental, corpo físico, corpo etérico, né? E o ser humano, ele vive aqui, no mental, preocupado com isso, com aquilo. Isso é um inferno, gente. Por isso o sistema nervoso, coitado, tá sempre... Porque a pessoa não sai daqui. O paraíso tá aqui, no chakra do coração. É tu viver o aqui agora presente. Fazer o melhor que tu pode aqui. Um exemplo, quem está em casa, lava a louça com amor, não com raiva, que tem que lavar a louça. Faz com carinho, com amor. Gente, é a coisa mais linda isso, sabe? Trata bem os pratos, os copos, respeita, né? Mais simples. Isso não é que a pessoa é zen, mas é uma caminhada que a gente vai fazer. Porque eu não era essa pessoa tranquila que eu sou hoje. Eu era extremamente pilhada. Porque na verdade são, digamos assim, entre aspas, sofrimentos, né, desgastes que
que por vezes não tem necessidade, né, Adriana? Eu acho que é por aí, né? É desnecessário fazer as coisas com raiva, xingando. Não, faz com amor, que tudo se resolve, tudo fica mais simples. Mas isso só acontece se tu estar presente aqui e agora. Isso é a grande dificuldade. E muitas pessoas pensando no futuro. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ganhar muito dinheiro, porque o meu futuro, porque isso, porque aquilo. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a um minuto. E da mesma forma, acredito que também com relação ao passado, né? Tu falaste, pô, tá aqui agora, bom, tenho 2 aulas para, mas daqui a pouco também pensando naquilo que... Sim, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, porque... Sabe, gente, tudo o que passou na vida são para o nosso crescimento espiritual. As pessoas, elas têm momentos felizes, a gente tem momento de sofrimento, né? Eu perdi meu pai faz 1 ano atrás, mas eu sei que todos nós vamos partir daqui um momento. Enquanto ele estava aí, foi maravilhoso tudo, mas agora ele está na luz, ele está melhor do que eu aqui. Eu ainda estou trilhando coisas que eu tenho que aprender. E muitas vezes quando a gente sofre por alguma situação, hoje eu entendo que a gente é instrumento às vezes para outras pessoas, sabe? A gente acha que a gente é vítima de alguma coisa. Não, a gente é instrumento. Muitas vezes eu fico insatisfeita, às vezes lá na escola, de coisas que acontecem lá que não vão de acordo com o que eu quero. Mas aí, depois eu reflito e penso, não, se eu estou aqui para ser professora, é porque eu tenho algo a ensinar essas crianças. Por isso eu estou aqui. Então eu levanto a cabeça e vou lá tentar fazer o melhor que eu posso. Tem aquele propósito, né, isso Adriana? É um propósito de vida. Então, tudo aquilo que você faz bem feito. Que nem a minha busca pelo método Pilates. Eu fui buscar até... E não parou aqui, porque a gente nunca sabe tudo. Cada vez que eu dou um curso, eu aprendo... Nossa, olha esse exercício, é assim. O propósito dele é para isso, né? Tem vários movimentos, porque ele está todo ligado com a energia do corpo. Então tem movimentos do chakra básico, tem movimentos do chakra do coração. Muitas vezes eu não falo para o aluno, porque ele não tem essa abertura. Ele acha que ele está lá só para fazer movimento. E quando eu vejo que a turma tem abertura, porque eu dou aula em grupo também. Então eu digo, abre, cresce, olha para o espelho, olha para ti. As pessoas têm muita dificuldade de se olhar, sabe? Foge um pouco. E no momento que tu entra para dentro de ti, tu tem certeza que tu é uma centelha divina, tu vai ver que ser maravilhoso que tem aí dentro. Adriana, e tem tipos diferentes de assim, não sei se eu usei o termo correto, mas o Pilates é uma coisa só ou tem um método mais diferente, um tipo diferente da técnica? Sim, nós, na Quiro Pilates mesmo, quando eu te falei que nós temos 3 unidades. Nós temos o trabalho individual, que é um instrutor contigo o tempo inteiro no aparelho, te conduzindo a fazer todos os movimentos junto contigo, te ensinando. E depois nós temos as aulas em grupo. As aulas em grupo nos aparelhos de Pilates. Num estúdio eu tenho 10 reformers. O reformer é a cama do Pilates. Tá? Essas aulas em grupo é só eu que dou. Até pela experiência, eu tenho uma outra professora que me ajuda quando eu não posso, porque você tem que ter um comando de voz muito preciso, porque você tem que comandar 10 pessoas ao mesmo tempo. Então tem que ter, assim, muita clareza do que você está fazendo, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? E quando é uma aula em grupo, cada um respeita o seu tempo, o seu limite. E aí o professor tem que ter uma certa experiência para comandar isso. Aquela turma ali. Junto. Depois nós temos na unidade do Class Fitness outro tipo de aula que são com cadeiras, com All Unity, são aparelhos na parede, ou a gente trabalha com a bola, ou só com o método Pilates, que é um método que usa só o peso do próprio corpo. Então, e eu trabalho tudo isso nas 3 unidades. E o que é, digamos,
que dá um melhor resultado, se é que pode se dizer? O que é mais fácil, o individual ou em grupo ali, ou coletivo? Primeiro, o ideal seria a pessoa aprender o método individual, tá? Mas nem todos têm a condição de pagar uma aula privada, que ela é um pouco mais cara do que a aula de grupo. Então, mesmo a pessoa que nunca praticou Pilates em grupo, eu coloco ela junto. E aí ela fica do meu ladinho, que muitos já sabem, e eu vou dando o comando para o grande grupo, mas com atenção mais para essa pessoa que está vindo pela primeira vez. E dá muito certo, porque é assim, ó, você tem que ter o comando preciso, e numa aula em grupo tu tem que ter tanta capacidade de perceber o que aquele grupo pode fazer, né? A gente segue o roteiro, mas aí, então na primeira aula eu sempre pergunto, você tem alguma patologia na coluna, tem alguma hérnia, tem movimentos que essa pessoa não pode fazer. Tem gestante que faz aula em grupo junto com os outros que não são gestantes e dá tudo certo, sabe? Mas aí tem a experiência de um professor, já isso, as aulas em grupo faz uns 6 anos que eu comecei. Mas aqueles que têm uma dificuldade não, mas que tem algum problema já de saúde, aí necessariamente ele tem que fazer individual. Individual, sim. Quando principalmente hérnia de disco ou fez alguma cirurgia há pouco tempo, esse tipo de pessoa não pode estar no grupo. Então sempre tem uma conversa prévia antes, né? Que a gente conversa com a pessoa e aí a gente encaminha, né? Tem muitos encaminhamentos que vêm do centro de tratamento da coluna também, quando vê que tem... Porque assim, você organiza as vértebras com a quiropraxia. E para essa vértebra ficar no lugar, quem segura é o músculo. Então, se a pessoa não tiver um trabalho de musculatura profunda, amanhã ou depois está com problema de novo. Mas, Adriana, voltando lá para o início, lá, né, para a guerra lá, originalmente é um exercício individual, né? Sim. Porque era isso que o Joseph Pilates começou a fazer lá nos soldados, né? Exato. Ele começou a reabilitar os soldados acamados. Depois, de forma individual. Individual, exato. E depois... Ele tinha um pavilhão, quando ele já estava um pouquinho melhor, que ele fazia os exercícios em grupo, de respiração e exercícios com o batalhão todo, né? Uhum. Então, se tu tiver que falar sobre possíveis riscos em fazer essa atividade, existem alguns? Não tem nenhum risco. Olha, de todos os anos, nunca ninguém se lesionou fazendo Pilates. Comigo, não. Sabe? Porque assim, é um trabalho muito amoroso, de respeito aonde tu consegue ir. Ninguém ultrapassa o seu limite, não tem como, sabe? Então você vai pouco a pouco progredindo e jamais o método Pilates vai lesionar alguém, jamais. Por isso que eu estou há 20 anos trabalhando com isso. E os benefícios, Adriana? Sim, se tivesse que elencar. Claro, já comentaste alguns, né, ao longo aqui da entrevista, mas eu acho que sempre é bom... Um dos benefícios é esse controle da respiração. Você melhora muito as tuas emoções. Às vezes, se a pessoa é muito nervosa, muito agitada, esse controle respiratório faz você acalmar suas emoções. As suas atitudes, às vezes a pessoa muito agressiva, muito estourada, ela volta a ter aquele centramento, opa, calma, não é por aí, sabe? Pessoas que estouram por qualquer coisa, é porque o sistema nervoso está muito alterado. E a única forma de baixar esse nível de estresse é através da respiração consciente, que o método Pilates proporciona. Outra coisa é a mobilidade articular. O que é uma mobilidade? Você melhora muito a tua mobilidade. Vai lá, o cadastro tem pessoa que não consegue flexionar, não vai, tá duro, tá rígido. E quanto mais rígido é a sua coluna ou suas articulações, mais você é rígida com você mesmo. Você acha que você não é capaz, você acha que, né? Toda a parte negativa que eu nem gosto de falar, mas está tudo ligado ao corpo.
os teus pensamentos negativos. Eu não posso isso. Não. Por quê? Porque o teu corpo é rígido. O corpo é a fenomenologia da alma. Tá? É através do corpo que você mostra quem você é. Né? Então eu muitas vezes eu não posso, assim, eu só observo a pessoa e já vejo, essa pessoa não está bem. Não está bem pela postura dela, pelo nível físico dela. Às vezes, sabe? Não vou falar aqui, mas pessoas assim muito obesas, gordas, elas estão guardando algo, porque você guarda e infla, põe para fora, sabe? E muitas vezes não consegue, dependendo da situação de vida que a pessoa vive, né? Às vezes ela é submissa ou é N fatores. Tudo é o teu corpo. A tua mente pode mentir, mas o teu corpo não mente. Porque é visual, né? É visual. Então, assim, quem tem um olhar sobre o corpo, como eu aprendi a desenvolver isso, então eu vejo assim, alunos chegam fechadinhos lá no Pilates, assim, cheio de dor. Em 30 aulas, é outra pessoa, ela mal olhava para mim, não sorria, sai feliz, já brincando comigo, assim, falando, sabe? Isso é a maior realização de um professor de Pilates. Adriana, e aproveitando que falamos em visual, e visualmente, né? Por exemplo, a pessoa está numa academia, enfim, ela fica com o corpo ali em forma, aquela coisa toda. O Pilates também proporciona isso? Claro que não é o objetivo, eu acho que não é o objetivo, mas também acontece. Muito. E assim, ó, eu pratico Pilates há 20 anos. Eu não sou visivelmente marombeira, fortona, mas eu tenho uma força dentro que é impressionante, assim, ó, eu tenho uma força de empurrar qualquer coisa, assim, sabe, sem lesionar. Tanto que eu te falei, trabalho de manhã até de noite, não canso, eu tô com uma energia a 1000, porque eu não gasto a minha energia, eu reponho a minha energia o tempo todo, porque não há desgaste articular, eu não estou socando a minha articulação, eu estou ganhando força e mobilidade. Todo ser humano tem que ser como uma árvore. Nós temos que ter raízes profundas e a copa da árvore não se move para lá e para cá, aquele balanço. Assim tem que ser o nosso corpo. Leve, flexível, não pesado, rígido, duro. O músculo saudável, ele é forte e flexível. Eu ia te perguntar, agora já estamos quase nos encaminhando aí para o final, eu ia te perguntar por que né, que tu escolheste essa atividade, esse trabalho, enfim, essa profissão, mas tu já falou lá desde o início, né, que tu já era convicta disso, né? Sim. Mas o teu trabalho, a tua trajetória é extensa, né? São 20 anos e inclusive com muitas coisas, né? Muitas experiências fora, né? do país, né, Adriana? Eu trouxe muita coisa de lá, sim, porque aqui no Brasil demora um pouquinho as coisas. Então, quando eu fui, eu vi... Eu sempre dei aula individual, né? Sempre eu e o aluno. E hoje, a minha maior paixão são as aulas em grupo. E eu consigo sentir o grupo, a fluidez da aula, quando o grupo está todo concentrado ali. É lindo de ver. Ninguém fala uma palavra, a única pessoa que fala sou eu, dando o comando, e eu escuto a respiração. Só que isso levou um tempinho, né? Sim, não é assim, tu vai fazer a primeira aula da noite para o dia. Não, leva um tempinho, mas assim, a pessoa, ela fica viciada no método Pilates, porque é uma coisa assim, quando fica um tempo sem fazer, parece que o corpo sente falta, porque esse trabalho da musculatura profunda você não vai achar em lugar nenhum. E eu tenho alunos que fazem musculação e fazem Pilates. É uma combinação perfeita. Tem gente que corre e faz Pilates. Perfeito, porque a corrida, ela gera um certo impacto articular e depois vai lá no Pilates, descomprime, mantém, você vai poder correr por muito mais tempo, quem faz esse casamento. Então, o método Pilates, ele só
tem Sim. benefícios, somente Adriana, rapidamente, benefícios. yoga e pilates está meio lado a lado ou a diferença é grande? Sim. Não, eles estão juntos, porque muitos exercícios do método Pilates foi tirado do yoga. Saudação, um exemplo, saudação ao sol do yoga, que é o alongamento do corpo todo, tá? Tem no método Pilates a flexão à frente com a mola, que aí você faz a resistência do corpo com a mola e alonga o corpo todo também. O cat stretch, o alongamento do gato no método Pilates, também é tirado olha o gato aí de novo, sim, lá do início. Sim, dali que veio a primeira inspiração do Joseph Pilates, foi dali, e pouca gente sabe disso. Eu acho que eu nunca falei isso em alguma entrevista. Então ele se inspirou muito nos animais. Nos animais, né? Adriana, outra coisa também que tu comentaste no primeiro bloco foi essa questão assim, ó, nós somos internamente amor e luz. Então, quer dizer, o Pilates também proporciona isso, né? A pessoa externar, né? Esse amor, essa luz, essa coisa boa que se tem, né? Sim. Chegamos ao final. Que pena. Que pena. Passa rápido, né? Mas fica já um convite para um retorno, né? Em breve aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Queremos agradecer imensamente, deixar para tu se despedir do nosso telespectador e incentivar mais um pouquinho, né? Para que as pessoas pratiquem, né? Eu acho assim, se você quer dar um presente para você, para sua alma, faça um Pilates. O seu corpo vai agradecer tanto, você vai ver a pessoa linda que tem aí dentro. Através da respiração, através dos exercícios conscientes, só benefícios. Eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu amo esse método, é um método que eu escolhi para me exercitar e eu vivo dele, trabalho com ele e não vou parar tão cedo. Que bom. Parabéns, muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida e, como eu falei, ficou o convite já para uma próxima oportunidade, porque assunto tem bastante, Sim, né? muito obrigada, viu? Adorei. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Adorei. Ok, conversamos com a Adriana Neutzling, sócia da Quiro Pilates Wellness Center de Santa Maria. E assim nós vamos encerrando essa edição do Saúde e Qualidade de Vida. Até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.